Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. O clube social que tem mais história em nosso estado está ameaçado de ter os seus dias contados. Trata-se do Aeroclube, fundado em 1928 pelo ex-governador Juvenal Lamartine, e que abrigou aqui a primeira escola de aviação civil brasileira, na longínqua década de 30. Com uma história rica e quase centenária, o Aeroclube vive dias de apreensão, apesar da lei 582, no dia 6 de dezembro de 1951, que oficializou a doação do terreno e das instalações físicas para o clube. Um decreto de lei posterior, de 1967, no regime militar, dissolveu os aeroclubes de todo o Brasil, por razões estratégicas. Mas isso não alterou aqui a pacata vida do clube, que por muitos anos foi dirigido por oficiais da aeronáutica. A coisa embananou mesmo foi com o advento da Copa do Mundo em Natal. O governo resolveu colocar o terreno do Aeroclube como parte do fundo garantidor do evento. Por isso que agora o Estado quer ter a posse real e definitiva da imensa área situada na Avenida Hermes da Fonseca, área nobre de Natal. E é para falar sobre tudo isso que o Ponto de Vista de hoje recebe o presidente do Aeroclube, médico Fábio Macedo, que dará a sua posição em nome dos sócios daquele sodalício sobre o que está sendo questionado, explicando as razões pelas quais o clube não concorda com o desfecho pretendido pelo governo do Estado. Meu caro doutor Fábio Macedo, antes de qualquer coisa, quero agradecer a você por ter aceitado o convite de participar com a gente do programa de hoje, que vai tratar desse assunto que tem sido motivo de muitos questionamentos e, inclusive, de muitas matérias da imprensa. Agradeço a você por ter aceitado o convite, Fábio. E eu queria exatamente que você começar confirmando. O início do Aeroclube foi exatamente assim, com aquela doação, com aquela inauguração pelo ex-governador Juvenal Lamartine. Como é que foi essa história do início do clube? Primeiramente, é um prazer estar aqui no seu programa, Nelson Freire. O Aeroclube foi fundado em 1928, quando na década de 20, na verdade, havia um movimento primordial da aviação. Os aviões, ainda nos seus primórdios, eram, vamos dizer, um veículo ainda sem muita segurança. Mas vislumbrando o futuro, Juvenal Lamartine cria uma escola de aviação, juntamente com outros grandes nomes da sociedade, que eu poderia citar Fernando Pedrosa, Luiz da Câmara Cascudo, Januário Sico e inúmeras outras pessoas, Edgar Dantas, Cariello, e que tinha como objetivo colocar Natal no mapa não brasileiro, mas mundial da aviação civil. Então, a escola ela é fundada, a sua primeira turma se forma em 1930, e desde então o Aeroclube vem praticando esta sua natural vocação, que foi o seu objeto principal de criação, de criar mão de obra para a aviação civil e também militar, mão de obra que é utilizada até os dias atuais nas companhias aéreas que levam os nossos passageiros para o mundo todo. Nós temos pilotos, nós temos comissários de voos que participam de voos nacionais e internacionais, ou seja, a escola, que é a primeira do Brasil, ela consegue colocar Natal num cenário tão importante, Nelson, que na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, Natal foi escolhida para ser a base mais importante americana fora do território americano, que é a base aérea de Parnamirim, e que foi conhecida mundialmente como o Trampolim da Vitória. É verdade. De quem era o prédio
que sediou o clube. Naquela época era muito longe da cidade. De quem era aquele terreno, de quem eram aquelas instalações físicas que se transformariam no Aeroclube de Natal? Na verdade, aquela área era a casa de campo de Alberto Maranhão, ex-governador. A amizade e a compreensão do projeto, Juvenal Lamartine, junto com os seus amigos, resolveram conversar e conseguiram fazer com que houvesse uma desapropriação da área. Não tem nada oficialmente documentado dentro dos registros imobiliários e imediatamente foi firmada a fundação do Aeroclube, que ocorreu inicialmente no Teatro Alberto Maranhão, a inauguração oficial em fevereiro, e a festa social com a inauguração das suas instalações, com os voos inaugurais, etc., foram feitos em 29 de dezembro de 1928. E Juvenal Lamartine não fez só isso pela aviação. Na época de Juvenal, um homem de visão extraordinária, um verdadeiro estadista, ele criou 18 campos de pouso em todo o estado do Rio Grande do Norte. E, infelizmente, foi retirado da vida pública muito precocemente, através da Revolução de 31. É uma pena, realmente. Uma pena porque era um homem que tinha uma visão grande, tão grande, que Natal passou a ser um ponto estratégico da aviação mundial. Os voos da Panam, das empresas italianas, da Lufthansa, da Aeropostale, todos passavam por Natal. Inclusive agora está tendo um movimento de fazer um raid da Aeropostale, que Natal está inserido neste raid, junto com um grupo francês, um grupo brasileiro, a Fundação Rampa, e o Aeroclube já se prontificou a fazer parte desse projeto, que nós vamos receber os aviadores da Aeropostale, celebrando o centenário da Aeropostale. O que é que aconteceu em 1951? Como é que foi exatamente aquela ação dos nossos deputados, que parece, salvo engano, fizeram aquela lei doando todo aquele próprio para o clube? Como é que foi? Como é que se deu aquilo? O estudo histórico que fizemos e conversando com Graco Magalhães, conversando com Peri Lamartine, o que aconteceu é que não se encontrou, provavelmente, nenhum registro em nome do Aeroclube. Então, o governador Silvio Pedrosa mandou uma lei para a Assembleia apreciou e votou, segundo os relatos da história de livros já publicados, ele determina, a Assembleia homologa e autoriza a doação para ser o Aeroclube do Rio Grande do Norte, para cumprir a sua função de aviação e para cumprir a sua função social. Função social também. E 67? Como é que entra 1967? Um decreto-lei alterando a legislação anterior. Por que aconteceu exatamente isso? O que acontece dentro dessa atividade toda, o Aeroclube vem cumprindo a sua atividade regular. Quando chega o golpe de 64, o presidente da República cria um decreto-lei 205, em 1967, um decreto-lei arbitrário, que, na prática, criavam os instrumentos para a extinção dos aeroclubes em todo o Brasil. Imaginando, suponho eu e supõem aqueles que nós conversamos bastante, que poderia haver no movimento dos aeroclubes um movimento subversivo que poderia colocar em risco o regime militar, o regime da exceção e o regime da força. Então, baseado nisso, a aeronáutica entra no Aeroclube, como você bem citou, e começa a fazer uma administração juntamente com membros não militares do clube, os sócios permanecem, o clube continua na mesma direção, inclusive a própria escola de aviação. Tanto é que a aeronáutica reconhece os nossos cursos e libera para novas turmas já na década de 70. No início da década de 70, os nossos cursos regulares de aviação são reconhecidos. Nós temos uma vasta documentação nesta direção. A União tenta a área, em seguida o Estado, para simplificar, que eu não tenho compreensão jurídica grande, mas o Estado, percebendo que o objeto de doação seria ser escola de aviação e, de repente, havia uma possibilidade de ter sido extinto por esse decreto-lei, chegou para o tribunal e disse: seu juiz, eu quero esta área para mim. Sobre isso, então, nós vamos falar daqui a pouco.
Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. O presidente do Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, esteve esta semana em Belo Horizonte, com uma comitiva de 11 presidentes de sindicatos filiados, que participaram do 30º Encontro dos Sindicatos Patronais do Brasil. O tema foi a Inconfidência do Comércio e tratou da substituição tributária. Os preparativos para a Copa também acontecem na área da cachaçaria. A Samanaú, cachaça genuinamente potiguar, quer brilhar ainda mais nesse período, com seu kit especial Samanaú Cachaça do Brasil. Ela aposta no sucesso da iniciativa. Você pode contactar com o distribuidor Samanaú ou com a Samanaú Varejo. Voltamos à nossa entrevista. Meu caro Fábio, falar do Aeroclube para mim me traz lembranças do passado, de Boquinha. Velho Boquinha, foi aonde eu aprendi natação. Eu participei da escola de natação do Aeroclube, por isso que eu fico tão interessado em saber, tanto quanto o nosso telespectador, das coisas que você vai nos falar agora. Principalmente, quando, por que começaram os problemas com o governo do Estado? Olha, eu imagino que talvez o Aeroclube foi colocado no fundo garantidor da Copa. No meu ponto de vista, de uma maneira não muito clara, porque, queira ou não queira, temos discussões jurídicas em andamento, inclusive no quesito propriedade. Passado esse ponto, hoje o que a gente observa, a gente está prestes a receber uma Copa do Mundo, e existe uma dívida que o Estado assumiu perante a empresa construtora do Arena das Dunas, e esta dívida tem que ser paga. É uma dívida do governo, é uma dívida que está contraída e aprovada, e nós não vamos discutir a dívida. O ponto é, pagar 10 milhões de reais por mês, se for usar o Aeroclube com este objetivo, vai pagar 4,6 parcelas, de 120 parcelas. Ou seja, o Aeroclube não tem preço. O Aeroclube é inegociável. Enquanto o Aeroclube estiver sob a nossa proteção, e eu tenho certeza que vai estar durante muito tempo, Nelson, o Aeroclube é para fazer o que ele faz. Escola de aviação, escola de tênis, atividade desportiva. O Estado, quando precisa do Aeroclube, o Aeroclube está sempre pronto. E começou exatamente a ficar mais violento esse relacionamento desde quando? Olha, desde que nós assumimos o clube, nós sentimos um desconforto com alguns membros da Procuradoria, mas sempre procuramos manter um diálogo.
Algumas questões pessoais podem ter motivado, não a motivação principal, que eu entendo que a Procuradoria defende o que acha que é do Estado, absolutamente respeitoso, mas, com certeza, alguns catalisadores que eu prefiro não comentar precipitaram esta atitude tão agressiva ao Aeroclube, mesmo os procuradores e o próprio Estado sabendo que o Aeroclube está bem administrado, que o Aeroclube está em fase de recuperação, porque para manter o clube, nós precisamos arrecadar com a contribuição do sócio, arrecadar com a contribuição do aluno de aviação, arrecadar com as atividades que nós desenvolvemos no campo desportivo. Vem com comentários na imprensa, etc., que é enriquecimento ilícito, que a diretoria está pegando dinheiro para fazer coisas erradas, etc. Não é uma coisa que constrói um diálogo democrático. O que nós temos, como uma empresa, entre aspas, sem fins lucrativos, que nós precisamos administrar. Nós não temos isenção de energia, nós não temos isenção de água, nós não temos isenção de ICMS para o combustível da aviação. Ou seja, nós lutamos com o que nós arrecadamos. Ô Fábio, quantos sócios existem hoje no clube? Nós temos os sócios ativos e os seus sócios, que a gente chama de sócios dependentes, em torno de 1.500. Pessoas que estão lá sempre contribuindo. Durante essa semana, nós inclusive convocamos uma assembleia solicitando o apoio da assembleia que foi aprovada por unanimidade, para que cada sócio contribua com a taxa extra de R$ 75. Aprovamos. Aprovamos porque o sócio conhece a história do Aeroclube e quer que o Aeroclube permaneça firme, que permaneça desenvolvendo esse trabalho social com a cidade de Natal. A sua diretoria, você preside a diretoria de quantos diretores? É um colegiado de quantas pessoas? No nosso grupo de diretores, nós somos 10. São 10. E um conselho fiscal independente de 5 membros, que sempre atuante nesta crise que nós estamos passando, porque nos pegou de surpresa e nos deixou com grande receio, porque nós temos cursos programados até 2016. Nós temos compromisso com os GERNs de futebol, de society, de voleibol, de praia, de tênis, de xadrez e de natação vão ser realizados no Aeroclube, agora em agosto e em setembro. Então nós temos, vamos dizer, confiança absoluta que nós vamos superar esta crise. E deixo sempre um canal de diálogo aberto com o governo, um canal de diálogo aberto com a Procuradoria, de maneira respeitosa. Agora, o Aeroclube tem a sua independência, está defendendo um direito legítimo, que nós não discutimos o direito puramente na essência do direito técnico, mas na essência e no campo ético e moral. Porque no campo ético e moral, essa batalha nós vencemos. O governo não está zelando pelo seu próprio patrimônio, quando a gente sabe que tem uma dificuldade financeira de caixa, que não sou eu que estou dizendo, está público na imprensa. Tem um parceiro que administra, que cuida e que nunca bateu na porta para pedir nenhum incentivo ou alguma contribuição financeira. O governo tem que cuidar, sim, da educação, da saúde, da segurança pública e no transporte público, que hoje está vivendo um verdadeiro descuido. E nós estamos para receber uma Copa do Mundo. Eu sou a favor da Copa do Mundo. O Aeroclube é a favor da Copa do Mundo. Eu sou cidadão natalense. Mas os benefícios que essa Copa do Mundo vai nos trazer são muito questionáveis. A Copa está aí. Nós vamos para ela. Nós vamos apoiar. Nós vamos receber. O nosso clube, inclusive, está aberto aos cidadãos que venham, aos esportistas de outro país, para recebê-los, porque nós somos a única praça esportiva do esporte amador da cidade de Natal. Do Rio Grande do Norte. E do Rio Grande do Norte. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Água mineral não é tudo igual, você sabia? Água mineral de verdade tem leveza, sabor e, acima de tudo, qualidade. Isso só é possível quando a empresa tem uma fonte livre de contaminação e certificados de qualidade como o ISO 9001. Agora que você já sabe disso tudo, não se confunda na hora de matar sua sede. Água mineral de verdade é cristalina, a água mineral do consumidor exigente. cristalina.com.br. A Unicred Natal continua comemorando os seus 20 anos de conquistas compartilhadas com os seus cooperados. Por isso, são muitas as vantagens que você tem sendo sócio dela, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do nosso estado. Não é à toa que ela detém um recorde significativo. 90% dos seus cooperados se mostram completamente satisfeitos. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. Meu caro Fábio Macedo, qual é o mandato da diretoria do Aeroclube? O mandato de 2 anos. Vai finalizar agora o meu mandato dia 25 de julho desse ano, de 2014. Tem direito à renovação? Temos direito a uma renovação. Ô Fábio, a Assembleia Legislativa em 51 apresentou a lei que realmente doou o imóvel ao clube, que foi atrapalhado por um decreto-lei. Você não acha que deveria também voltar a sensibilizar a própria Assembleia para que bater um pouquinho no sentido dela de manter válido a iniciativa daquela época? Veja bem, a discussão, tirando do campo jurídico, entra no campo ético. Do ponto de vista ético, nós temos um conflito entre uma lei democrática discutida, aprovada pela Assembleia da época, e um decreto-lei que, de fato, criou as condições da extinção do Aeroclube e da retomada do Aeroclube, inicialmente pela União e depois pelo Estado do Rio Grande do Norte. Então, do ponto de vista ético e moral, no ano que nós estamos discutindo o 50º da Revolução, eu acredito que seja um momento claro para a Assembleia se posicionar, como estamos recebendo vários apoios de vários deputados, mas acredito que tenha um espaço, um caminho, para que esta discussão ela ganhe um corpo mais técnico do ponto de vista legislativo, já que a Casa, se o Aeroclube foi agredido com esta famigerada lei, a Casa também foi. A Assembleia, que é a Casa do Povo, também o foi. Então eu imagino, Nelson, que haja um espaço, se eu sou um deputado, eu seguramente abraçaria a causa Aeroclube, porque abraçar o Aeroclube é defender a casa, é defender a democracia. E o que me parece interessante colocar é que ser contra o Aeroclube é ser contra parte da história de Natal e do Rio Grande do Norte, que é muito rica nessa área da aviação. Tanto é que o nosso querido Exupéry
se inspirou no nosso baobá, como diz o nosso poeta Diógenes da Cunha Lima. O que é que vai acontecer, Fábio, se a iniciativa privada conseguir ganhar essa queda de braço? O que é que vai acontecer com aquele terrenão do Aeroclube? O que é que você imagina que vai acontecer ali? Não, imaginando, Nelson, que aquela área supostamente possa cair na mão da iniciativa privada, que eu não acredito que vai acontecer, a área construtiva, é possível construir lá 1.200 apartamentos, que dá em média, em termos de automóveis, 3.500 a 4.000 automóveis saindo pelos portões do Aeroclube. Para você ter uma ideia da magnitude disso, do impacto urbanístico que isso vai gerar e da mobilidade que já hoje está hiper difícil para nós cidadãos da nossa cidade, o Midway, sozinho, que tem mais do que o dobro da área, tem 3.500 vagas de estacionamento. Então veja o impacto que algo nesta direção pode gerar para a nossa cidade, que já está tão sofrida, que esteve tão abandonada durante tantos anos e que a gente precisa zelar um pouco mais. Principalmente nessa questão da mobilidade urbana, que é exatamente o que você está tocando, né? Agora, você acha que conseguirá sensibilizar realmente o governo do Estado para não cometer essa ação contra o clube, o Aeroclube? Olha, Nelson, eu tenho convicção que tanto este governo como o próximo, que já que se avizinha, será sensível e compreenderá a importância estratégica do Aeroclube, até para um alicerce para o próprio governo, com o esporte, com a inclusão social que o clube oferece, com retirando crianças da rua, fazendo um trabalho esportivo. Nós estamos salvando a nossa criança do sinal, aquele menino que está ali abandonado, limpando vidro. O Aeroclube tem esta vocação de oferecer esporte e fazer essa vocação natural de atendimento social. Então nós imaginamos que qualquer governo sensato tenha a visão que o Aeroclube é um aliado. Zela a área, custo zero para o Estado, todo o apoio que a Secretaria da Educação e do Esporte nos solicita, 100% apoiado, sem nenhum custo, sem nenhum ônus ao Estado. Você falou no segundo bloco que promoveu recentemente uma reunião com todos os associados e recebeu de todos eles o apoio necessário. Do resto da comunidade de Natal e do Estado, como é que você está trabalhando nessa direção para que a comunidade também lhe apoie? Olha, a compreensão sobre o nosso caso é tão significativa que nas ruas as pessoas já me conhecem. Que nas ruas as pessoas dizem um absurdo o que está acontecendo, que nas ruas as pessoas se sensibilizam e dizem vamos fazer um movimento de proteção. Nas redes sociais nem se fala. E a própria imprensa, constituída de maneira natural, ela tem dado um apoio significativo à nossa causa. Então isso é muito bom saber, porque de fato nos parece que há luz no final do túnel. Fábio, eu tenho que lhe agradecer. Infelizmente o nosso tempo é muito exíguo. Eu estou falando com você, ainda tem umas perguntas, mas o diretor fica lembrando que o tempo já está se acabando. Eu só posso terminar o programa se eu lhe presentear com essa cestinha de castanhas do meu amigo João das Castanhas, da Casa do Nordeste. Se é para você degustar essa semana, você leva para o Aeroclube, reúne sua diretoria e degusta durante a semana esses doces maravilhosos de frutas regionais de Natal. Presente da Casa do Nordeste do meu amigo João das Castanhas. E dizer também a você que durante toda a nossa entrevista nós bebemos água mineral cristalina. Afinal, momentos especiais como esse pedem cristalina com gás. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectadora, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo programa estaremos aqui com outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal.